Sagrada Família, podcast. Olá, pessoal. Aqui é o 18º podcast do coletivo Sagrada Família. Hoje temos a gratíssima e valorosa presença do professor Luiz Felipe de Farias, voltando aí para conversar conosco pela terceira ou quarta vez, acredito. E a nossa conversa de hoje, eu creio que seja um desdobramento do papo que batemos semana passada, eu, Cristiano, com o professor Felipe Vitor Lima, que tenta dar conta da complexa conjuntura política nacional, nos seus mais diversos aspectos. Então, olá, Luiz, seja bem-vindo. É um prazer, sempre bacana estar por aqui. O que é o Centrão? Novas reflexões sobre o looping da política brasileira, com os professores Cristiano José e Luiz Felipe de Farias. Legal, Luiz. Vamos lá, então, examinar essa que não é nem um pouco fácil de se entender conjuntura nacional, conjuntura política nacional, com todas as suas reviravoltas, os seus arranjos, né, palacianos. E só recuperando um pouquinho, então, a nossa última conversa, nós tratávamos ali como um tema geral de uma possível acomodação da crise da nova república, né? Então, já tratamos esse tema em algum momento, nos podcasts passados. Então, a ideia fundamental ali de que essa crise apontava até alguns meses para alguns caminhos talvez violentos, enfim, talvez ainda mais caóticos, mas nos pareceu, então, no 17º podcast, que estaríamos vivendo, então, algum tipo de acomodação dentro dessa conjuntura, né? Aí estamos falando aqui de algum diálogo entre Câmara e Executivo, um envolvimento, naturalmente, do Judiciário nisso, e gostaríamos de escutá-lo a respeito, Luiz, saber qual que é a sua visão, qual que é a sua leitura dessa fase da crise da nova república. Vamos lá. Muito obrigado pelo novo convite de participar. É sempre um prazer a gente poder trocar figurinha nesse momento que está tão confuso, em que a gente está tentando se localizar um pouco melhor, para tentar agir também de uma maneira mais esclarecida, né, mais coerente. Eu acredito que a palavra acomodação, para se referir ao que está acontecendo nesse segundo semestre, é coerente. No período que a gente viveu no primeiro semestre desse ano, de 2020, havia uma aceleração e uma intensificação dos conflitos entre Bolsonaro, entre o bolsonarismo e as demais forças da ordem, que parecia apontar para algo insustentável. Nesse segundo semestre, parece haver uma diminuição no ritmo desses enfrentamentos, uma diminuição na intensidade dos conflitos entre o bolsonarismo e as demais instituições que compõem a nova república. Então, parece haver algo que se assemelha a uma acomodação. E acerca dessa acomodação, acho que é bacana a gente tentar pensar em algumas perguntas, ou algumas hipóteses, né? Acho que a primeira delas, que merece ser enfrentada, é que, ao que tudo indica, essa acomodação representou uma demonstração de força daquilo que genericamente costuma se apontar como centrão. Esse tal centrão é um bloco um pouco amorfo, mas paradoxalmente ele consegue dar forma à vida política brasileira nos momentos decisivos. E eu acho que, então, para entender essa acomodação, de longe, o mais importante é tentar entender o que é esse tal centrão, que corresponde, afinal de contas, a um amálgama bastante confuso de partidos. Se trata do PP, do Partido Progressista, se trata do PL, do Partido Liberal, se trata do Republicanos, do Solidariedade, do Partido Trabalhista Brasileiro, do PSD, em alguma medida do MDB e do Democratas também, tudo isso compondo algo que
que reúne uma série de forças ali entre centro e centro-direita, que parece servir de tutano à nova república, que parece servir de substância à nova república e efetivamente o lastro fundamental do poder nessa tal nova república. A impressão que dá é que desde o impeachment da Dilma e nesse momento de acomodação com o Bolsonaro, o Centrão tem parecido demonstrar força. Eu vou levantar aqui uma hipótese acerca do que é esse Centrão. Talvez esse Centrão, por mais inorgânico que ele pareça, por mais amorfo que ele pareça, talvez ele seja de fato a expressão mais orgânica das classes dominantes brasileiras. As classes dominantes brasileiras, elas são profundamente heterogêneas, de um ponto de vista, mesmo imediatamente econômico. Nós não temos propriamente, há algum tempo já, centros dinâmicos de acumulação do capital no Brasil que consigam organizar em torno de si como um centro gravitacional de uma maneira tão clara assim as demais frações das classes dominantes. Nós temos frações que têm interesses territorialmente distintos, que se expressam inclusive em uma guerra fiscal que se intensificou nas últimas décadas, né? Nós temos um país de dimensão continental, com uma acumulação de capital sempre, digamos, de baixa intensidade, e a capacidade de organizar essa classe dominante de maneira coesa e homogênea é relativamente precária. O processo de descentralização administrativa também que aconteceu a partir da nova república, a partir da Constituição de 88, aparentemente deu força a poderes locais e regionais que hoje conseguem se sustentar a partir de pactos que também são locais e regionais. Então há aí toda uma complexidade, uma heterogeneidade dessas classes dominantes, acho que é importante falar no plural no Brasil, que não ganha representação coesa em torno de um partido único. É muito curioso que essas classes dominantes tenham muito mais capacidade de se representar no legislativo do que no executivo. É no legislativo que está propriamente a capacidade de representação desses setores que são regionalmente decisivos. Basta a gente pensar, por exemplo, o que representa toda aquela área, para dar apenas um exemplo, toda aquela área extremamente complexa chamada Arco do Desmatamento. Toda aquela área extremamente complexa que vai ali do oeste do Maranhão, passando por sul do Pará, norte do Mato Grosso, até Rondônia, toda aquela área tem uma complexidade imensa do ponto de vista econômico, político e cultural e gera classes dominantes locais e regionais que se impõem principalmente do ponto de vista legislativo ou executivo estadual. Eu suponho que o Centrão seja uma representação amorfa, confusa, desencontrada, dessa classe dominante que também é heterogênea, amorfa e confusa. Do ponto de vista do executivo, é muito curioso como essas classes dominantes, elas nunca conseguiram propriamente exercer o poder de maneira direta. Elas precisam sempre de algum tipo de mediação. Essa mediação durante a ditadura militar foram as Forças Armadas. Durante a década de 90 foi o Tucanato Paulista, e o Tucanato Paulista está muito longe de ser representante orgânico dessas classes dominantes. O Tucanato Paulista é uma inteligência paulista de classe média que se propõe algo que não é propriamente a mesma coisa que você encontra nessas classes dominantes Brasil adentro. E na década de 2000, claramente a mediação foi das lideranças sindicais e de movimentos sociais dentro do petismo. É muito curioso como a burguesia heterogênea brasileira teve dificuldade de assumir imediatamente controle sobre o poder executivo. Ela funciona como uma espécie de bloco de pressão que governa indiretamente por meio dessa base legislativa. E eu acho que o que a gente viu agora foi uma nova demonstração de força desse bloco, capaz de se impor sobre esse poder executivo, nesse momento, sobre o governo Bolsonaro. Então, Luiz, essa é uma primeira hipótese que eu levantaria para a gente conversar. Luiz, desculpa te interromper, mas só para que você possa explorar ainda um pouco mais esse caminho, você estenderia isso a períodos mais distantes da história brasileira, talvez o Segundo Reinado, esse tipo de dinâmica do legislativo e do executivo, considerando essa sua consideração
da heterogeneidade da burguesia nacional? Você acha que é possível fazer essa extensão? Olha, eu tenho uma leitura acerca da vida política brasileira ao longo do século XX que é pautada na seguinte imagem, uma imagem pendular, né? Nós temos no século XX, a partir da abolição da escravidão e da proclamação da República, uma espécie de movimento pendular entre, por um lado, períodos do que a gente poderia chamar de uma democracia de baixa intensidade, que costuma ser chamada de uma democracia populista, em que o poder é protagonizado por oligarquias. E direitos sociais aparecem na linguagem do favor que essas oligarquias prestam às massas. Nesses períodos de democracia de baixa intensidade, a gente poderia localizar a Primeira República oligárquica, a Segunda República e também a Nova República. Quando dentro desses períodos há transbordamentos de lutas populares que parecem ultrapassar em alguma medida esses canais bem estreitos da democracia populista, a democracia brasileira entra em curto-circuito. Classes médias e altas optam por uma tutela militar que impõe de maneira indireta o seu poder sobre as massas. É isso que a gente viu tanto na República da Espada, como no Estado Novo, como na ditadura militar. Então a gente tem uma espécie de ciclo de pêndulo entre populismo e autoritarismo. E nesse pêndulo, o objetivo central é sempre garantir um sufocamento do protagonismo da participação popular, né? Um protagonismo popular no Brasil. O objetivo sempre foi sufocar isso, seja por meio de ferramentas populistas, seja por meio de ferramentas autoritárias. Eu acho que em ambos os casos a gente tem uma expressão do poder político dessas classes dominantes que nunca é propriamente tão coeso assim. Nos momentos de democracias de baixa intensidade, a gente tem frequentemente tensões e fissuras dentro das classes dominantes que marcam períodos históricos grandes. Da mesma maneira, nos períodos de tutela militar, a gente tem, evidentemente, uma incapacidade dessas classes dominantes de exercer imediatamente o poder político. Então, sim, eu acho que nós temos classes dominantes que são marcadamente heterogêneas e que se apoderam de parcelas desse poder do Estado, exercendo sobre, especificamente, os poderes executivos, canais de pressão e barganha e negociação, mas com muita dificuldade de ocupar esse poder executivo imediatamente. Eu acho que o melhor exemplo para isso é o PMDB. O PMDB, eu acho que é uma expressão muito nítida das classes dominantes brasileiras. Ele é o eterno vice, e ele chega ao poder através desse caminho. Ele não é cabeça de chapa nunca. Ele não é nunca cabeça de chapa. Minto, foi cabeça de chapa uma vez com o Tancredo e o Tancredo morreu. Mas foi a única vez que, como cabeça de chapa, o PMDB ganhou. Enquanto eleição direta, isso não aconteceu nunca. Isso representa uma classe dominante que é, ao mesmo tempo, tutano, substância, expressão do protagonismo político, mas incapaz de exercer propriamente consenso e organicidade sobre si mesma e sobre o resto do país. Precisa sempre de uma mediação. Eu acho que a mediação da década de 90 foi essa inteligência tucana. A mediação da década de 2000 foram os sindicalistas e os movimentos sociais vinculados ao PT. E nós estamos caminhando para uma nova mediação que pode ser uma articulação ainda em construção entre um tipo de poder novo que está surgindo com o bolsonarismo, amparado principalmente numa linguagem ultra-religiosa e bastante belicosa do ponto de vista das milícias. Mas são sempre mediações. Há uma espécie de crise de hegemonia ou uma hegemonia restrita que é permanente. A capacidade de exercer hegemonia é relativamente precária no Brasil. Então, eu diria que esse centrão pode ser entendido no seu caráter amorfo, no seu caráter inorgânico, justamente o representante de uma classe dominante que talvez seja bastante amorfa e inorgânica, mas que é, ainda assim, o tutano e a substância da nova república. E que não à toa, nos momentos-chave, assume o poder. Então, eu ofereceria essa primeira hipótese para a gente pensar nessa acomodação, o que é essa força que se demonstra tão vigorosa, chamada centrão, que aparentemente é nada, mas que em alguns momentos-chave parece ser tudo. Bem, acho que
para um primeiro momento de conversa, acho que esse é um bom caminho. Sagrada Família, podcast. Legal, legal. Bom, não sei se eu posso partir para um assunto correlato, mas você falou de duas hipóteses. Se você achar que sim, a gente já pode encaminhar para essa segunda possibilidade. Vamos lá? Bora. Eu acho que um primeiro momento que a gente pode ver muito claro é que houve um ganho de força do Centrão, entendido dessa maneira muito específica como eu tentei propor. Uma representação de classes dominantes que não conseguem exercer imediatamente o poder no executivo, mas realizam a pressão sobre ele. Acho que uma segunda hipótese que a gente pode levantar, uma segunda leitura, é que houve claramente não, parece ter havido duas derrotas nessa acomodação. A do lavajatismo, de um lado, e a do ultraliberalismo do Paulo Guedes, do outro. Até que ponto essas derrotas são reais, até que ponto elas vão se impor, ainda é algo que está em aberto. Mas houve, do primeiro semestre para o segundo semestre, uma perda de força e uma perda de poder, especificamente das figuras que cristalizam esses vetores, né? Sérgio Moro com o lavajatismo e Paulo Guedes com o ultraliberalismo. Trata-se de vetores que não são idênticos, mas algo os une. Eu diria que tanto o lavajatismo como o ultraliberalismo se propõem uma espécie de reforma moral dessas classes dominantes brasileiras. Uma reforma moral que não pressupõe protagonismo popular, que pressupõe, pelo contrário, a atuação de técnicos esclarecidos, que forcem os setores dominantes brasileiros a atuar segundo a lei, lavajatismo, ou segundo os ditames do mercado, ultraliberalismo. Nos dois casos, técnicos esclarecidos seriam capazes de domesticar classes dominantes que são tanto selvagens desse centrão. No que diz respeito ao lavajatismo, a capacidade de realizar essa reforma moral parece estar amparada principalmente em demandas daquilo que se chama meio bizarramente também, de uma maneira meio vaga, de classes médias. Eu tenho a sensação de que no lavajatismo a gente ouve muito de tenentismo, de uma espécie de denúncia da degradação moral das classes dominantes. Não é propriamente uma coisa nova, a gente está aí desde a década de 20 ouvindo isso. E a base social disso é tradicionalmente aquela de setores médios urbanos na sociedade brasileira, né? Esse lavajatismo, ele parecia ter um vigor de uma avalanche e de repente a montanha paria um rato, né? No momento em que o Sérgio Moro sai do governo, esperava-se uma espécie de sangria do apoio ao Bolsonaro, essa sangria não aconteceu, e pelo contrário, aconteceu uma perda de referência dos nomes chaves da Lava Jato, né? Nós estamos num momento em que Deltan Dallagnol, por motivos que são aparentemente privados, mas cá entre nós não devem ser, sai da Lava Jato. Nós temos a demissão de uma série de procuradores coletiva no estado de São Paulo, porque supostamente não conseguiriam trabalhar com a nova responsável pela Lava Jato aqui no estado. Nós temos denúncias do Aras, Nós temos posicionamentos do Procurador-Geral da República, segundo a qual o lavajatismo não pode perdurar. Nós precisamos entrar em uma nova fase. Há, portanto, uma espécie de sangria, de perda de força desse impulso de uma reforma moral das classes dominantes, amparada num discurso, principalmente de setores médios urbanos. Eu acho que a capacidade desse lavajatismo de se impor sobre os setores dominantes e sobre o centrão em particular se demonstrou uma farsa. O pleito contra a corrupção é um pleito real de setores da sociedade brasileira, só que ele se demonstrou incapaz de se impor sobre essa classe dominante simultaneamente amorfa e decisiva. O ultraliberalismo também é um certo projeto de reforma moral. O que o Paulo Guedes fala várias vezes é uma fala de confronto com as classes dominantes brasileiras. Elas estão excessivamente apoiadas em subsídios, elas estão excessivamente apoiadas em barreiras à atuação e à competição no mercado internacional. A leitura que eu tenho é que o Guedes não é propriamente um representante de nenhum setor da burguesia brasileira, ele é um representante do capital internacional.
Ele topa uma desvalorização radical do real, porque isso torna os ativos brasileiros baratos. Mesmo que para as empresas brasileiras endividadas em dólar isso seja a morte. E mesmo que para as empresas brasileiras que precisam comprar insumos em dólares isso seja a morte. $1 a quase R$6 só é plausível para quem exporta ou para quem vai comprar os ativos brasileiros. Para quem aqui está endividado em dólar ou comprando peça em dólar, está ferrado com $1 a 6 conto. Então eu tenho a sensação de que o Guedes fala principalmente a língua do mercado internacional, que tenta de alguma maneira se impor sobre uma classe dominante que é vista várias vezes como viciada em subsídios e que precisa ser educada. Educada para quê? Educada para competição. Mais uma vez, eu acho que esse setor que se propõe a essa reforma moral sobre as classes dominantes não teve capacidade de, não, pelo menos até o momento, não parece ter capacidade de efetivamente segurar as rédeas do poder. A gente tem uma tendência à marginalização do lugar do Paulo Guedes nos últimos tempos, em particular agora nas últimas semanas, quando houve uma demonstração nítida do Bolsonaro de desagravo da proposta acerca do Renda Brasil, que supostamente seria baixa demais. Foi uma patada de grandes proporções sobre o representante da escola de Chicago aqui na terra tupiniquim, né? Nós precisamos de mais dinheiro para os pobres? Isso soou uma linguagem populista se sobrepondo aos ditames ultraliberais. A de ontem foi ainda mais forte, quando Bolsonaro disse que precisava de patriotismo das redes de varejo para baixar o valor da cesta básica. Me pareceu uma espécie de interferência político-cultural sobre os valores do mercado que não seria propriamente chancelada por nenhum Friedman ou por nenhum Hayek. Não é por patriotismo que se vende mercadoria, se vende mercadoria por interesse privado. Se você está dizendo que esse interesse privado precisa ser regulado por valores patrióticos, isso não é propriamente ultraliberal. O ultraliberalismo do Guedes parece ter sido mais uma vez colocado um tanto de escanteio. Então, há a impressão de que, dentro dessa acomodação, os setores que perdem força são os setores do lavajatismo e do ultraliberalismo, que se propuseram, em alguma medida, uma espécie de reforma técnica esclarecida sobre as classes dominantes brasileiras, enquanto simultaneamente garantindo o sufocamento das classes populares, sem dúvida. Eu acho que essa é uma segunda hipótese que a gente poderia levantar, né? O centrão é aquele que se fortaleceu, e esses setores que se propunham essas reformas sobre as classes dominantes são aqueles que se desidrataram dentro dessa acomodação, pelo menos temporária. Eu acho que um terceiro ponto que daria para a gente pensar dentro de tudo isso é por que o Bolsonaro topou. Por que o Bolsonaro, especificamente o bolsonarismo, naquilo que é o seu núcleo duro, né, topou essa aparente acomodação? Essa aproximação do centrão, esse relativo distanciamento de setores que se propunham uma reforma moral técnica e antipopular sobre as classes dominantes. Bem, aparentemente a hipótese número 1 é ele topou porque ele estava com a faca no pescoço dos filhos. Ele baixou o facho, ele diminuiu o nível de intensidade e o ritmo dos confrontos, que eram diários, exatamente no momento em que a faca ficou no pescoço do 01. Mas eu chutaria também que ele está de olho no calendário das eleições norte-americanas. Preocupa ao núcleo duro do bolsonarismo uma derrota do Trump. Porque uma derrota do Trump significaria um nível significativo de isolamento, em escala regional e global. O único esteio real em escala internacional que o bolsonarismo tem neste momento é o Trump. E há um cenário mais do que possível, provável, do Trump perder. Então, talvez o recuo tenha a ver não apenas com a faca no pescoço do 01, mas também com a perspectiva de isolamento internacional com uma derrota do Trump. A vitória de um Biden provavelmente não representaria o mesmo nível de proximidade
mesmo que retórica, que o Bolsonaro parece ter com o trumpismo. Então eu chutaria essas 3 hipóteses para testar a hipótese aí, essa ideia geral de acomodação. Há um fortalecimento do centrão, há uma desidratação do lavajatismo e do ultraliberalismo, e há um compasso de espera por parte do próprio Bolsonaro e do seu núcleo duro, que tem a ver com as acusações sobre seus filhos e com o calendário político norte-americano. Essa é uma espécie de essas são as minhas contribuições iniciais para essa imagem da acomodação nesse segundo semestre. Sagrada Família. Bacana, Luiz. Bom, o nosso tema subsequente, eu acho que você, de certa maneira, já entrou nele, né, que seria a situação do Paulo Guedes nessa acomodação, uma situação bastante desconfortável, em que se especula diariamente sobre a sua saída, enfim, sobre quais serão os seus próximos passos. Mas nesse contexto, eu acho que se encaixa bem nós tentarmos pensar um pouquinho o significado desse aumento da popularidade do Bolsonaro, né? O que significa essa popularidade? Ela é especificamente contingente por conta desses artifícios, né, do auxílio emergencial e etc. Ou será que ela tem um fôlego maior, ela tem uma organicidade maior por conta dessa reaproximação com o Centrão? Como que você vê esse aumento da popularidade dele? Eu acho que essa é a incógnita chave do curto prazo, né? O bolsonarismo vem conseguindo organizar uma extrema-direita de base popular? Que essa extrema-direita ganhou força não parece fora de dúvida. Agora, existe propriamente a consolidação de bases populares dessa extrema-direita? O bolsonarismo parece ter perdido um pouco de referência, pelo que as pesquisas mostram, dentro de setores de classes médias e altas, em particular em setores médios das grandes cidades, como São Paulo. A gente viu, a partir do fenômeno dos panelaços, em alguns bairros de classe alta, um incômodo crescente. Mas, por outro lado, em especial na região Nordeste, com o auxílio emergencial, houve um salto da aprovação do atual presidente. Isso dura? É uma boa pergunta. Vou tentar aqui propor de novo uma hipótese para a gente avançar nessa questão. Eu acho que não se trata exclusivamente do auxílio emergencial, apesar do auxílio emergencial ser uma variável decisiva. Eu acho que ela não é a única. O bolsonarismo, eu leio como uma aliança instável entre um projeto ultraliberal e um conservadorismo popular, que não são propriamente sinônimos. O ultraliberalismo e o conservadorismo popular se articulam de maneira tensa, instável. O ultraliberalismo precisou do conservadorismo popular para se viabilizar eleitoralmente. Não é propriamente da verve de um Faria Limer e assistir culto. Isso é coisa de pobre para o Faria Limer. Mas o Faria Limer foi assistir o culto. O Dória foi assistir o culto. Esse ultraliberalismo se curvou a algumas, abre aspas, coisas de pobre, fecha aspas, aos seus olhos, obviamente, para conseguir se viabilizar eleitoralmente. Mas essa aliança, na minha opinião, não é uma aliança simples, é uma aliança instável. É a tensão que aparece na forma de pauta dos costumes e de pauta econômica. Pauta econômica sempre capitaneada pelo Paulo Guedes, e pauta dos costumes por uma série de outros ministros que atuam numa faixa de estabilidade talvez maior. Destaca-se em particular a Damares, que parece bastante consolidada no seu lugar de ministra. Eu digo que esse conservadorismo popular é uma tentativa de incorporar algo que é muito marcante nas classes populares brasileiras. As classes populares brasileiras, elas possuem uma crítica à sociedade moderna, à sociedade urbana,
que é frequentemente pautada em valores tradicionais da família e da religião. É muito comum, se você for para qualquer quebrada, que você ouça o valor da mãe, ou o valor do irmão, ou o valor da família, ou o valor da comunidade como decisivos, e isso não é incompreensível. O processo de urbanização brasileiro foi rápido, foi avassalador e lançou uma multidão de gente em periferias extremamente precárias, em condições precárias de trabalho. Qual é o único lugar onde essas pessoas não eram reduzidas a coisas? Dentro dos seus núcleos familiares. A família parecia decisiva para sobreviver a um mundo extremamente degradado. É muito característico dentro dessas classes populares que a crítica à sociedade moderna venha na forma de valores tradicionais e conservadores da família e da religião. Eu acho que o conservadorismo popular é uma tentativa de incorporar justamente essa crítica de massas à sociedade moderna. Veja, conservadorismo como crítica à sociedade moderna. Como pretensão de reforma moral, mais uma vez. Então eu acho que, em alguma medida, o bolsonarismo ganha aprovação pelo auxílio emergencial, isso é nítido, mas não só por ele. Eu acho que ele se propõe um catalisador de um discurso que tem profunda ressonância nas massas brasileiras e nas classes populares, que é o discurso de crítica à desordem e ao caos da sociedade moderna, a partir de valores da ordem e da ordem patriarcal, da ordem do pai na família e do pai divino. Para qualquer figura que já tenha conversado um tanto na quebrada por militância política ou por pesquisa científica, já deve ter lidado com a ideia de que esses valores são profundamente fortes no discurso das massas populares. Então, para tentar responder de uma maneira bem direta, eu acho que esse ganho de aprovação dentre as massas tem sim um fator conjuntural que representa o auxílio emergencial, mas tem algo mais do que isso. Existe efetivamente um esforço por parte do bolsonarismo de se apropriar de um discurso conservador popular que é talvez a parte mais importante dessa aliança que chegou ao poder em 2018. O ultraliberalismo parece estar indo para escanteio, o conservadorismo não. Ele parece ser o coração do jogo, aquilo que mais importa. Eu acho que ele é aquilo que mais importa porque ele consegue ganhar corações e mentes. Hoje não é nada óbvio, se você chegar em um bairro periférico, que você vai encontrar um discurso crítico ao Bolsonaro, e não é apenas daqueles que ganharam o auxílio emergencial. É também daqueles que estão frequentemente recorrendo a valores tradicionais do pai, da ordem patriarcal, da família e da religião, para botar ordem nessa confusão toda. Está muito confuso. Então há, de novo, uma pretensão de reforma moral. Uma reforma moral, nesse caso, de caráter conservador. Então, eu sou cético com respeito à possibilidade de, com o fim do auxílio emergencial, de repente o apoio do Bolsonaro despencar de uma vez. Ele cai, mas não tanto assim. Sagrada Família, podcast. Bom, Luiz, extremamente interessante a sua hipótese, e não só, mas fundamental para que possamos mapear uma situação de médio e longo prazo, né? No 17º podcast, eu levantei uma possibilidade semelhante, mas por um outro caminho, e projetando também uma certa tendência do mecanismo da reeleição ser sempre muito poderoso na transição do primeiro para o segundo mandato, né? Então, juntando essa observação com a sua hipótese, eu acho também prudente imaginar que 2021 seja um ano de desidratação célere e automática do apoio do Bolsonaro, unicamente pela redução ou extinção do auxílio emergencial. Eu estou contigo nessa. Bom, aqui então, como uma última questão para encaminharmos mais esse encontro, eu gostaria de propor a você uma reflexão sobre as possibilidades da esquerda, em particular, né, mas de uma democracia popular que jamais vicejou aqui no Brasil, mas eu também gostaria de escutar se haveria algum caminho possível para a democracia popular, e em particular como você vê a situação das esquerdas. E eu acho que
a partir dessa última reflexão que você fez, me parece que é um caminho bastante isolado também, né? Justamente porque a esquerda ela não tem nenhuma resposta a essas demandas morais, a esse anseio das classes populares de trazer o cosmos a esse caos, né? Que tem uma razão de ser, tem uma historicidade bastante marcada e que precisa de respostas. Isso não vai desaparecer somente por um discurso acadêmico, enfim, algum tipo de abstração teórica que possa vir de encontro a isso. Então, aqui já me despedindo também, mas te deixando à vontade para explorar esse caminho o quanto quiser. Como que fica, então, uma reação da esquerda a esse cenário? E, em particular, me parece improvável, mas a construção de uma democracia popular, enfim, de uma ação política que organiza a classe trabalhadora dentro de algum protagonismo. Poxa vida, acho que essa de longe é a mais difícil questão de uma geração inteira, né? Acho que é importante começar com uma nota, digamos, otimista. Nós estamos numa era, ou entrando em uma era, que eu considero uma era marcada pelo signo da inquietação e não da apatia. As explosões em Hong Kong, no Chile, nos Estados Unidos mais recentemente, em diversos lugares do mundo, mostram que existe uma espécie de transbordamento do ódio, da inquietação e da insatisfação dentre as massas. Nós estamos num período que não é propriamente um período de calmaria. A gente entrou numa quadra histórica em que o insólito virou a regra. E em que o provável parece quase impossível. Então, dentro desse quadro, as regras do jogo anterior, as instituições da ordem, elas parecem se desidratar em uma escala, em um ritmo cada vez mais acelerado. A cada país que faz eleição, a gente encontra um impasse parlamentar, não se forma governo, você faz 1, 2, 3, 4, 5 eleições e não se forma governo. Talvez a gente possa imaginar que a década de 2020 tem algo de parecido com as décadas de 1930 e de 1960. Períodos em que um determinado modo de regulação das classes sociais parou de funcionar. Em que explosões populares de grande porte causaram terremotos. Em que uma nova era começou. Começou uma nova era em 1930, começou uma nova era em 1960, e eu acho que em 2020 vai começar uma nova era. A década de 2020 vai ser uma década provavelmente de transição. Algo vai morrer. Eu acho que esse algo que vai morrer é uma determinada ingenuidade neoliberal que vai assumir uma feição cada vez mais nitidamente autoritária e conservadora. Mas esse algo que vai nascer está muito longe de estar claro ainda. Essas movimentações da extrema-direita no mundo são laboratórios ainda confusos, assim como essas explosões populares no mundo são laboratórios ainda confusos. Então, tudo isso para dizer que esse não é propriamente um momento para falar de horizontes estreitos. Esse é um momento para falar de horizontes que se ampliam. Esse não é um momento para falar sobre a ausência de opções. Esse é um momento para falar sobre a necessidade de ser ousado. Há que ser ousado. Vamos combinar? O Bolsonaro ganhou porque foi ousado, né? A esquerda está muito longe de ser ousada. Ela abriu mão da ousadia. Pelo contrário, ela fala a língua da gerência do caos. Ela fala a língua do gerenciamento de uma barbárie. E falar a língua do gerenciamento da barbárie está convencendo cada vez menos. O petismo apostou durante um bom tempo que as massas queriam era, na verdade, uma espécie de escada gradual em direção a padrões de consumo que fossem simulacros daqueles que se realizam no andar de cima. O que a massa da população quer, imaginava o petismo, era poder colocar um filho numa escola particular, trabalhar que nem um louco, com um salário extremamente precário, mas conseguir fazer com que o filho fizesse uma universidade particular,
e depois ele eventualmente conseguisse um emprego que fosse um pouquinho melhor remunerado, mas ele também permanecia desempregado. Enfim, a aposta dessa escada gradual em direção a um padrão de consumo um pouquinho melhor, isso não está convencendo mais. As massas falam uma língua hoje que parece mais disruptiva. Isso em escala global. Então nós temos hoje uma necessidade de uma transformação de valores dentro da esquerda brasileira. A esquerda brasileira está fora do ringue. Se ela está dentro do ringue, eu não sei onde ela está. Ela parece ser uma espectadora, imaginando que os ataques que se realizam dentro do bloco no poder vão, em alguma medida, jogar o poder de volta nas mãos dela. Como se, em alguma medida, as rupturas que acontecem no andar de cima, em algum momento, fossem desembocar num novo governo petista. Eu acho que isso é uma ilusão completa. É uma ilusão completa. Eu não conheço nenhum momento histórico em que um competidor tenha ganhado atuando como espectador. É necessário exercer protagonismo. Bem, quais são os desafios desse exercer protagonismo? Puta, parecem inúmeros. Nós estamos hoje no fim de um ciclo da esquerda brasileira, né? Uma série de instituições da esquerda brasileira que foram criadas na década de 80 parecem hoje girar em falso. É o caso da Central Única dos Trabalhadores, é o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é o caso do Partido dos Trabalhadores, é o caso de uma série de movimentos sociais que orbitou em torno desse tripé e que hoje parece ter uma dificuldade imensa para ter qualquer relevância política imediata. Qualquer. Então eu acho que nessa quadra histórica, imaginando num médio prazo, a década de 2020, nós vamos ter que lidar com a reconstrução de instituições da esquerda brasileira que não serão mais o Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores, o MST. Serão coisas novas, serão coisas outras. E elas estarão amparadas em um novo tipo de explosão popular que, na minha opinião, virá. Porque o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo nos Estados Unidos, cedo ou tarde desemboca aqui. A questão é, na hora que a gente tiver em um momento de aceleração dos conflitos sociais, a gente não fazer aquilo que aconteceu em 2013, né? Em 2013 veio uma onda gigantesca de explosão popular e a esquerda não conseguiu falar aquela língua. Praticamente nenhuma força à esquerda conseguiu transformar aquilo em referência política nova. Houve o ganho de 1 ou 2 parlamentares, que é medíocre. É medíocre. Então, como hoje falar a língua da galera que tá puta, com raiva, inquieta na quebrada? Como hoje falar a língua da raiva? Como hoje falar a língua do ódio? Como hoje falar a língua disruptiva que parece estar sendo colocada no centro do palco? Como voltar a falar a língua da ruptura? Acho que esse é o desafio principal dessa esquerda. Sair do lugar de uma espectadora passiva e voltar ou reaprender a linguagem da ruptura. O mais do mesmo não vai convencer. Não dá para imaginar que nós vamos agora acabar um sonho ruim e voltar ao que éramos antes. Nós não vamos voltar a 2010. Então agora é necessário apontar para uma linguagem de ruptura. Isso significa um projeto democrático popular? Isso é uma discussão infinita, não é mesmo? Sinceramente, eu acho que não. Porque o projeto democrático popular, ele sempre esteve pautado dentro de um horizonte nacional. E, sinceramente, o que está colocado em escala global é cada vez mais o transbordamento desse horizonte nacional. Se a gente quiser pensar em transformação real no século XX, ela não vai se dar dentro do quadro do Estado-nação. Ela vai se dar em uma escala outra. Ela vai se dar em uma escala que vai, de alguma maneira, ter que articular Hong Kong, Chile, Líbano, Estados Unidos, Brasil. Porque tudo isso transborda ao mesmo tempo, não é possível que isso se mantenha em uma escala tão fragmentada. Então, é um programa democrático popular? Não sei. Eu sei que, acima de tudo, é algo que vai ter que operar em escala internacional.
Uma esquerda nova vai ter que operar em escala internacional. Se ela não fizer isso, já faz 100 anos que a gente sabe disso, né? Mas vamos combinar, se ela não fizer isso, ela não tem como ter qualquer relevância política hoje. É isso que a extrema-direita faz, ela opera em escala internacional. Por que a esquerda não consegue fazer isso? Então, eu não sei se a gente vai poder, por simplesmente, fazer um lavota novo do Programa Democrático Popular ali de 86 e falar, não, agora a gente vai aplicar ele de verdade. Me soa anacrônico. Eu acho que a gente vai ter que aprender a falar a língua da raiva, a língua da ruptura em uma escala nova. E, acima de tudo, sair dessa posição apática de espectadora passiva. Não sei se é exatamente isso que a esquerda tem feito, mas é aquilo que parece estar acontecendo. Se ela está atuando de maneira ativa, se elas têm algum tipo de papel cumprindo agora, eu não sei qual ele é. Sinceramente, eu só vejo a mediocridade. Sagrada Família. Perfeito, Luiz, perfeito. Muito bom. Me ocorreu aqui nos últimos 10 segundos da sua fala te perguntar se você enxergava alguma força política, ainda que minoritária na esquerda, que pudesse construir ou colaborar nesse caminho, mas com esse seu desfecho, me parece que não, né? Eu sou bastante pessimista com as forças que estão colocadas agora. Eu tenho as minhas filiações, mas sinceramente elas hoje não são mais ativas. E sinceramente eu não boto fé em nenhuma das organizações que está colocada agora. Agora, Sim. Eu boto fé que o que aconteceu no Chile vai mudar a América Latina. E eu boto fé que o que está acontecendo nos Estados Unidos vai mudar os Estados Unidos. E eu acho que o Brasil não está fora disso. Agora, o Brasil costuma ser o último da fila, né? Fomos Sim. o último a abolir a escravidão, vamos ser o último em muita coisa. Sim. Provavelmente essa onda não vai chegar aqui com tanta rapidez. Sim. Mas eu acho que ou a gente opera em escala internacional na nossa reflexão, ou a gente vai repetir uma política de caráter estreito. Que faz cada vez menos sentido. Cada vez menos sentido. Claro. Bom, Luiz, fica aqui já também, nesse nosso encerramento, um convite para pensarmos essa questão da internacionalização dessas rupturas todas e como que as apostas no Estado Nacional podem ser abandonadas, enfim, ou reagirem a isso, né? Eu acho que parte desse giro em falso passa um pouco por esse problema, né? Passa um pouco por essa questão. E talvez aí pensarmos também numa outra conversa os formatos tradicionais de organização política, né? Eu estou aqui pensando especificamente na forma partido, que também é um debate infinito, mas eu acho que seria legal se nós pudéssemos explorar esse caminho, se você aceitar naturalmente. Eu acho que são duas pautas bacanas. Bacana. Acho que é uma continuação importante da conversa sobre o que é a esquerda no futuro. Mas sendo bem sincero, eu acho que a gente precisa conseguir conhecer o laboratório dessas lutas populares que está rolando. Elas são laboratórios. E são desses laboratórios que vão sair coisas novas. E eu acho que esses laboratórios são entendidos de uma maneira vaga, confusa, distante. A real é que nós temos pouco material hoje que circula na esquerda brasileira sobre o que de fato está acontecendo, e o que aconteceu e está acontecendo no Chile. Nossa capacidade de, mesmo se informar a esse respeito, é incrivelmente precária. Nossos canais hoje de reflexão e problematização sobre a experiência chilena são incrivelmente estreitos. Mesmo dentro daquela galera que se propõe supostamente, entre aspas, de uma maneira um pouco irônica, vanguarda. Então eu acho que mais do que pensar em formas, eu acho que a gente precisa pensar nos laboratórios da experiência real que estão colocados. Esses laboratórios são ricos. Foi assim que o Marx fez com a Comuna, não é mesmo? E no limite foi assim que nasceu um tal negócio chamado Soviet. Na prática, o Soviet foi bem mais importante que o Partido Bolchevique. Sem o Soviet não tinha alma aquele processo. E quando ele perdeu sangue, a revolução perdeu alma.
Então, a gente precisa conhecer esse laboratório da experiência prática, real e cotidiana das massas, que parece hoje incrivelmente distante e enigmático para as esquerdas brasileiras. É como se o trabalhador concebido não tivesse nada a ver com o trabalhador vivido, real, prático, concreto. Existe um abismo entre o que a gente chama de classe trabalhadora e o que ela é na prática. Esse é um desafio teórico. O trabalhador que está na cabeça de militantes da esquerda brasileira hoje não corresponde ao trabalhador real. E nós vamos voltar a conhecê-lo na sua experiência real. Vivida, prática, cotidiana. Que não é apenas alienação. É também, mas não só. Perfeito, Luiz, perfeito. Eu me despeço de você aqui, agradecendo, e como um elogio aqui, o que tem de simples essa sua última observação tem de brilhante também, e eu acho que por isso provocativa, né? Porque parece uma obviedade, mas uma obviedade eclipsada, né, para os atores políticos da esquerda. Então, muito obrigado novamente pela conversa. Tamo junto. Tem alguma palavra final aí pra gente? Não, acho que é sempre legal o convite. Estou muito feliz em poder participar de novo da conversa e espero manter o canal aberto para que a gente possa fazer mais delas. Sem dúvida, sem dúvida. O próximo convite já está feito. Show. Então é isso, meus amigos. Encerramos aqui com o professor Luiz Felipe de Farias, o 18º podcast do Coletivo A Sagrada Família, e ficamos com Bia no Forró, de Edu Guimarães e Pedro Romão. Um abraço e até a próxima. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.